Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitora Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, @Mônica Leitora Erudita. Fica aí a dica para você também me seguir no Scoob, essa rede literária. Vou deixar minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro de mimo, e peço encarecidamente, se você for adquirir qualquer produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você poderá ajudar algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu trago um vídeo relativamente curto, eu só vou citar praticamente os livros. São alguns livros que evocam esse mês de outubro, que é o Victor, Victober, agora acertei, Victober e Victober Brasil, que são livros de vertente vitoriano, mas também tem aqui terror e horror. Eu particularmente não sou tão fã nesse período de ler terror e horror, mesmo que leia, mas sou mais adepta do Victober, dessa pegada de ler vitorianos. Por quê? Porque terror eu posso ler e horror o ano todo, eu gosto muito do gênero. Quem acompanha meu canal há mais tempo e me segue no outro canal, o próximo livro é o melhor, me seguir lá sabe disso. E eu sou batista, aí vale frisar que nesse mês de bruxa, Halloween, eu não participo dessas festas. É festa mundana, festa secular, que evoca a treva, a celebração das trevas, e nós batistas cremos que somos luz, então a gente não evoca nenhuma treva, mesmo que ficcional. Né? É uma literatura, mas a gente sabe que tem também toda uma coisa por trás disso aí. Mas, tirando essa explicação, eu deixo como dica esse livro fininho, de Edgar Allan Poe, que é um livro de contos. Todos os livros citados eu li, tá, pessoal? E aqui tem muitas histórias boas, mas eu acho que eu poderia citar talvez uma das mais conhecidas, que é o Corvo. Eu tenho curiosidade de ver essa história em quadrinho, nunca vi, mas é muito conhecido, né? O Corvo, talvez seja o seu conto mais conhecido. A Queda da Casa User, que eu acho que também é um conto muito conhecido, muito comentado. E o Gato Preto, né? Tem outras histórias aqui. Eu acho que a Edgar ele traz aquela atmosfera do horror muito forte. Mesmo que exista o terror, mas existe um horror é, dentro das impressões da pessoa diante da cena. E a atmosfera das histórias evocam muito, mesmo sendo narrativas de muito de terror, né? Esse terror fantasmagórico, fantasioso, mas eu acho que a atmosfera de horror dos personagens é o que mais nos prende na história. Aí trago o Drácula nessa edição, que eu acho muito bela. Faz tempo que eu li Drácula, ele tem um corte bem chamativo, bem extravagante. E aqui Drácula a gente vai ver o nosso personagem que vai para a Transilvânia. E eu lembro que quando eu li a história eu fiquei muito surpresa, porque existe muita coisa na cultura pop que evoca já referenciais do Drácula, e eu não conhecia os referenciais, mas não sabia que se tratava de Drácula, né? Aqui a gente vai ver um homem que vai para esse local e ele passa momentos muito aterrorizantes quando ele chega nessa mansão do Conde Drácula, e é muito sofrimento, um sofrimento muito psicológico de tudo que ele passa aqui. A narrativa ela é feita por carta, essa pessoa contando a história do que passou para outra. E eu acho isso fabuloso. E essa pegada de escrever a história de forma epistolar eu acho muito boa. E é um livro que eu acho que evoca muito a melancolia do personagem, sabe?
Eu acho que quando a gente lê Drácula, a gente sofre a cada instante com esse medo, com esse terror, com o horror que o nosso personagem passa. Super recomendo. E se você não leu Drácula, mas tem na estante, leia, se permita, para que você realmente, de fato, conheça o clássico, a história, diante de tantos referenciais que a gente tem na cultura pop. Tem muitos filmes, né? Eu acho que eu nunca assisti nenhum. Devo ter assistido assim, fragmentos, mas tem muito filme, inclusive preto e branco. Drácula é Drácula, né? E fica aí a dica. Aí trago também esse Genier, esse livro, quando eu adquiri, eu tinha muita curiosidade. Aí mesmo nessa edição simples eu achei muito bom. Eu acho que na época eu li com alguém, em algum canal, fiz uma LC. Mas as post-it, as marcações eu tiro tudo. E aqui a gente vai ver é, a figura aqui de uma propriedade, né, do senhor Rochester. E a nossa protagonista, ela chega naquela casa para trabalhar como uma espécie de preceptora, né? Como uma espécie de governanta. E existe todo um clima ali, dentro dessa casa, dentro da vida desse homem. É muito bom, Janier. Janier, eu acho que ele trabalha muitas questões da mulher, das relações. Acho que os livros vitorianos das Irmãs Brontë também trazem muito aquela coisa que, na época, eu até comentei em algum vídeo, já no antigo canal, do direito próprio terreno, que é essa coisa da propriedade, a vida dos nossos personagens está muito atrelado à casa, né? E é muito bom, é muito bom. Esse homem ele é muito misterioso e tem um romance a ler, sabe? É algo muito bom. Eu acho que Jane é um tipo de livro que a gente só vai entender a grandiosidade quando a gente lê a obra, né? E eu acho que as Irmãs Brontë deixaram um excelente legado. Não são as únicas vitorianas que deixaram coisas boas, mas eu acho que elas fizeram algo muito inovador para a época, mesmo quando não existia o termo feminismo, mas elas fazem um feminismo meio que sutil, né? Muita gente que não conhece a narrativa vitoriana pensa que o romance à moda Biblioteca das Moças, Água com Açúcar, mas não é assim não. Transcende muito isso. O romance existe, óbvio, mas tem muitas outras questões trabalhadas nessa narrativa. Super recomendo a leitura de Janier. E aí, esse aqui já faz muito tempo que eu li. Eu acho que até Tabata vai ler esse ano no Tabata Show, no canal Livros e Suspiros. O Castelo de Otranto. Teve uma época que esse livro ele estava no hype aqui no Brasil. Aí na época eu adquiri. É bem fininho. Me parece que é considerado um dos primeiros, se não o primeiro gótico. E aqui vai ser muito bom porque a gente vai ver o Principado de Otranto, que é governado por uma família, e eles têm toda uma preocupação de se manter um legado dentro daquela família. Eu acho, eu posso estar enganada, mas eu acho que também tem uma questão aqui homoafetiva. Aparentemente sim, a lembrança que eu tenho é essa, sim. É um livro curto, mas muito bom e muito da impressão mesmo da coisa do mal assombro, né? Eu acho que a maioria dos livros que eu tenho aqui, apesar de serem livros de terror, tem muito aquela atmosfera do horror, né? Do ambiente. E o gótico é muito isso, né? O gótico tem muito essa questão do tempo, do escuro, do, dos silêncios, dos barulhos, cada um oportuno em algum lugar. Super recomendo. E é um livro fino, né? E eu acho que isso ajuda ainda mais a gente poder encaixar entre leituras mais extensas e tempos mais corridos um livrinho como esse. Aí quero recomendar esse livro que é uma coletânea, Medo Imortal, é uma edição que eu acho muito bonita.
tem esses dois fritilhos, tem essas caricaturas, o corte é em dourado. Eu acho que eu ganhei de Flaviana, do canal Xícara Literária, em algum amigo secreto. Será que foi isso? É isso mesmo. Foi na época que eu, junto com ela, em um grupinho aí de booktubers, a gente fazia sempre em dezembro amigo secreto. E aí ela me deu, estava na minha wishlist. E aqui são tanto contos estrangeiros como nacionais, contos numa pegada bem assim clássica. E aí eu só queria citar, deixa eu abrir aqui para não confundir o nome da história, mas essa história aqui, ó. Calma, tá, pessoal? Só um minutinho. O caso de Ruth. Pronto, eu achei. É uma das últimas histórias. Juliana Lopes de Almeida, eu acho que ela é uma autora mais contemporânea. E nessa história de o caso de Ruth, aqui a gente vai ver a questão de uma protagonista que ela tá para casar, mas ela, perto de casar, ela fala de algo muito pessoal dela que atrapalharia a escolha do seu noivo, em querê-la como esposa. E eu acho que isso evoca um pouco o tipo de narrativa que antigamente se fazia, no Brasil principalmente, para explicar alguns crimes, algumas coisas que, aos olhos daquela sociedade, não não estava explícito, ilústro. Por exemplo, uma jovem que vivia com a mãe, mas que tinha um padrasto, e aquele padrasto atormentava, abusava dela, e ela não tinha coragem de revelar isso para a mãe. Ela, a mãe também talvez se percebesse, fingisse não conhecer, não saber, né? E fazendo com que aquela jovem ela acabasse tentando contra a própria vida, mas é para falar de uma forma velada sobre o abuso, né? E na verdade querendo colocar, infligir sobre a jovem um amor, uma paixão que nem existia dela em relação ao padrasto, mas muito para mostrar aquele abuso velado, né? Porque eu lembro, tempos passados, mais de uma década passada, eu na faculdade, e eu lembro que uma das cadeiras que a gente pagou, que foi sociologia, psicologia aplicada ao direito, e a psicóloga, ela dizendo assim, né, nesse trato da questão do atendimento da mulher em hospitais, e a questão mesmo do abuso, e como é comum a mãe que fecha os olhos para o abuso infantil de um padrasto e diz assim, tá, prendeu o pai, e às vezes até o pai mesmo, prendeu o padrasto, mas agora quem é que vai manter a casa? É como se fosse justificado o abuso em cima de uma questão de dependência meramente econômica, né? E a gente sabe que não é bem assim. Aí tem aqui também uma história de João do Rio. Então acho que vale a pena a gente frisar João do Rio, que foi um autor do século passado que trouxe histórias muito boas, mas que meio que historicamente, dentro da narrativa de terror brasileiro, ficou meio esquecido. E aqui também tem histórias de Machado. E aí eu quero citar, talvez, o seu conto que eu acho TDB, A Igreja do Diabo, né? Quem nunca leu, as histórias de Machado já estão em domínio público. E esse conto ele é curtinho e fala do processo de Deus e o diabo tentando convencer cada um fiel a ficar na sua igreja. É um conto fabuloso. Eu acho que vocês sabem,
Machado se proclamava ateu, então acho que isso também é uma crítica, né, à religião, mas com entendimento como autor e contemporâneo de sua época, que poderia e deveria falar também sobre as relações de religiosidade que as pessoas tinham, né, a sociedade tinha. Aí quero citar também Lovecraft. Eu confesso que eu sinto falta de ler esse autor. Ele tem alguma coisa complicada, né? A gente sabe. é, ele era assumidamente racista, mas penso que talvez fosse a ideia de sua época, da sociedade em que ele estava inserido. Mas tirando esse lado problemático de Lovecraft, ele viveu pouco, mas escreveu muita história boa. E eu acho que A Cor que Caiu do Céu, ele traz aquele terror fantasmagórico, né? Aquele terror fantasioso que é bem explícito em Lovecraft, eu acho muito bom. O Chamado de Tudo, que eu acho que é uma história ótima. Tenho curiosidade, confesso também, em ver a narrativa em quadrinho, porque é uma história ótima. Mas Nas Montanhas da Loucura eu acho fabuloso, sabe? Quem nunca leu Nas Montanhas da Loucura, fica aí a dica, minha gente, porque a gente vê aquele personagem super perturbado. E quando você lê a narrativa, você vai entender do que eu estou falando. E Lovecraft foi muito bom. Tanto em criar esse terror fantasmagórico e, e cósmico, mas no sentido também não só de criar o terror, mas trazer o horror dos personagens para nós. Eu acho que quando você lê Lovecraft, é como se você estivesse dentro da história. É como se você fosse o protagonista da própria história. E aí quero citar Gótico Americano, esse livro que eu tinha muita curiosidade. Aí eu pensava que era uma narrativa única. Aí depois eu descobri que não, que é só uma coletânea de histórias. Existe nessa pintura aqui, né, que é um quadro, uma história. Eu não acho essa mulher jovem para esse homem, mas ela, no caso, seria a filha dele, e eu achava que era um casal. Eu descobri depois que eu li a história. E tem histórias nacionais, tá bom? Histórias que vão trazer coisas aqui do Brasil, como lá fora. E outros autores, e são histórias muito boas. Eu acho que A Mancha de Nascença é uma história muito boa, porque mostra um homem obcecado, uma mulher muito bela, submissa, que faz tudo para agradá-lo. E Sem Olhos também é uma história muito boa, eu acho bem obsessiva. E tem outras histórias, inclusive poema negro, sombra, e eu achei muito bom. Eu acho que tem Augusto dos Anjos também aqui. E esse livro, na época, eu li todo, gostei muito. Augusto dos Anjos, né? E é muito bom, assim, super recomendo. Esse livro, eu recomendo não só por ser um clássico, e por ser uma coletânea de histórias, né? De terror e horror, mas também por ser fininho. Então eu acho que é uma possibilidade também muito boa encaixar num tempo mais corrido, de leituras mais extensas, conhecer esses referenciais clássicos, né? Estou quase terminando, mas eu vou falar de It, a Coisa, que todo mundo conhece, uma história que passa assim em Derry, em dois tempos temporais, de infância de umas crianças e depois da fase adulta. E a coisa que hoje a gente tem como Penhouse, ou a questão do palhaço, originalmente, se você for olhar direito, é algo enigmático. Inclusive, se você vê edições antes da Suma, quando outras editoras no Brasil publicavam, eu já vi capa de ter a coisa com duas aranhas enormes, gigantescas. E aqui a gente vai ver vários meninos que fazem parte de um grupinho. Tem uma menina que participa também desse grupo. E aqui o autor ele vai falar sobre várias coisas de forma explícita e velada, como a questão da gordofobia, do racismo, o kkk, né?
vai falar também da questão do abuso, vai falar de lares problemáticos, de uma mãe obsessiva por um filho, de um filho também claustrofóbico. Vai ter muitas narrativas da infância e depois de muitos anos esses amigos se reencontram para elucidar a morte de alguém, de um dos amigos, né? Então eu super recomendo. Eu sei que tem uma questão problemática daqui da menina, porque meio que ela sofre um abuso e meio que King tivesse essa narrativa como algo tá ok, né? Mas penso que não, eu sou muito otimista em relação ao autor. Eu acho que um autor ele pode cometer erros e pode até cometer erros nem achando que está cometendo, ou não, ele não está nem cometendo erros, ele está falando da realidade talvez, e deixa que as pessoas façam o seu julgamento de valor. Mas é um livro de fantasia que tem muitos outros elementos intrínsecos nele, mas e muitas narrativas a se trabalhar, né? E se a gente pensar que é um livro que foi escrito há tanto tempo atrás, e eu ainda acho que ainda hoje conversa com pautas contemporâneas, é tudo de bom. E para finalizar, eu quis deixar esse aqui de André Piper, O Demonologista. Esse livro ele compõe um box, Trindade, mas não é uma trilogia, tem mais outros 2 livros. E por que eu escolhi esse? Olha que imagem linda. Eu acho a edição belíssima. E por que eu escolhi esse, o Demonologista? O Demonologista ele é um homem que tem uma filha, ele é especialista, mas a menina ela desaparece. E para onde é que essa menina vai justamente? Lá para debaixo da terra, ficar com mal. Só que esse pai ele fica desesperado quando ele descobre isso que aconteceu com essa menina, porque ele tem um tempo de resgate. E se ele não resgatá-la, ela vai ficar lá eternamente. E aí ele vai fazer a maior correria para tentar salvar essa menina. Eu lembro na época que eu lia mais à noite no meu quarto. E minha gente, eu confesso que toda a atmosfera assim de terror, de horror, eu senti nessa leitura. Sabe essa quando a gente lê um livro ou assiste a um filme que fala de terror e a gente sente toda a atmosfera de negatividade, no sentido de como se a gente estivesse ali, foi lendo esse livro. Eu acho que eu reli já alguma vez, mas reli muito assim por alto. E eu confesso que eu ainda quero deixar muito mais tempo esse e os outros que compõem esse box e jogado num canto esquecido, porque eu quero que fique bem distante a história em mim. Eu sei que não vai ser mais como a primeira leitura, e quando a gente, eu acho que a experiência da primeira leitura é única, mas para poder reler e conseguir talvez me aproximar ao máximo da atmosfera que eu senti lendo esse livro. E vocês têm medo de atmosfera de embalação na narrativa? Vocês são aquelas pessoas que têm medo de sentir medo? Ou é algo que vocês buscam? Eu acho muito difícil a gente sentir medo na narrativa. Eu acho que algumas histórias têm uma energia, assim, muito pesada, carregada. Alguns filmes também. Mas eu acho que o medo é muito relativo e é muito difícil de ter. Porque eu acho que o medo ele é uma escalada. Então, quanto mais você lê coisa pesada, menos coisas te causam medo. E também tem a questão dos teus valores, naquilo que você acredita, nos seus créditos, que podem aumentar ou não essa sensação. Não sei se vocês conhecem esses livros, o que vocês vão ler em outubro, vocês vão ler vitoriano, terror, horror, ou se para vocês não tem nada a ver e vocês vão ler outras coisas. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Obrigada e até a próxima. Mostre quem é você, nem que seja através de um smiley. Até a próxima, pessoal. Tchau!